Começando com contexto, então. O que é o contexto? O Discovery deve iniciar a partir do objetivo atual da empresa, área ou unidade de negócio também. Por exemplo, algumas empresas agora nesse instante podem querer crescer a base de usuários, querer aumentar a receita, de repente tem uma expansão internacional em mente, uma redução de churn. E como o produto deve servir ao negócio, como a gente falou lá na primeira parte, né? Ele não pode caminhar para uma direção oposta ao que o negócio precisa, ao que está priorizado pela empresa. Então, algumas perguntas relevantes sempre para a gente ter em mente. Qual é que é o negócio que o meu produto serve ou servirá? Podem pensar num produto que não existe, num produto já em andamento, não tem problema. Qual o mercado? Qual o público? Qual o estágio, né? Acabei de adiantar sobre isso. Como o produto serve se revelar um negócio? Como é que é a cultura dessa empresa em relação ao produto? Se ela é mais madura, menos madura? Ela tem posições claras já de Product Manager? Ela não tem? Quem é que fica responsável por isso? Essa empresa gosta de ideação? Vocês vão ter que lutar para implementar a Discovery nela? Ou vai ser bem-vindo? Tudo isso tem que se manter em mente. O propósito do Discovery e da estruturação do processo não é ditar como as coisas devem acontecer, e sim ajudar a gente a, quando a gente tiver dificuldade, que tipo de ferramenta que pode ou não nos ajudar nesse momento. Então, por exemplo, se alguém chegou para você com uma ideia matadora de startup que vai dar tudo certo, vocês vão ficar ricos juntos, tu pode, por exemplo, usar essas perguntas aqui do presente para ter uma noção da maturidade da ideia dessa startup. Uma startup que não tem um mercado, um público bem definido, que não sabe como esse produto vai servir ao negócio mesmo, sendo um negócio novo, ou qual é o negócio, né, que tipo de negócio é esse que vai atuar, já consegue te dar uma ajuda a saber se vale a pena ou não, já no estágio muito inicial, né? Aí falando de ideias. Para o futuro, quais os objetivos do negócio, qual a visão de produto, onde esse produto almeja estar, que tipo de transformação ele imagina fazer no mercado e quais os resultados almejados. Eu sei, parecem muitas perguntas e muitas coisas, só que a gente nunca vai sair sem nada prático e mais estruturado para colocar a rodar aqui com o que a gente vai ver hoje, tá? Tenho aqui algo legal para explicar para vocês. Como é que isso acontece, então, numa empresa madura em produto? Aqui é um cenário que é difícil de encontrar, mas sim, ele existe e não é algo idealizado, pensando somente em Vale do Silício, não. Quase todas as startups que estão crescendo, que estão bombando, elas têm uma estrutura que é mais ou menos a seguinte. Ó. Elas já, por meio de líderes de negócio ou de unidade de negócio, elas têm um plano anual de uma visão estratégica de longo prazo e objetivos estratégicos de médio prazo para o negócio, em que direção elas vão crescer, quais vão ser as métricas muito acompanhadas de negócio durante aquele ano, para onde ela precisa chegar para conseguir um investimento, onde ela precisa chegar para justificar o investimento que foi feito nela por algum VC. Aqui é trabalho daquelas pessoas lá de negócio que estão direto com C-levels e com o board de investidores, ou no caso de uma startup, algo menor que é madura, é o founder que está ali junto, definindo e mapeando esses pontos. Mas aqui ainda não é trabalho do Discovery e do papel responsável por toda essa coordenação do Discovery, do Product Manager. Nem aqui, ó, nem nas metas, que daí quando a gente é head de produto, de design ou alguma outra atribuição que toque isso, a nível semestral a gente tem umas metas que vocês vão encontrar em materiais em inglês sempre escritos como goal, para serem atingidos. Um nível ainda de negócios, mas que começa de novo a viver numa área cinzenta, numa intersecção forte com o produto. Lembrando que as linhas são pontilhadas justamente para entender que é uma área, é uma mistura, não é um risco, uma divisão clara. E a partir, então, dessas metas, se sai daí com um objetivo. Um objetivo que vai ser mantido e guiado e trabalhado a partir da tríade de produtos, que a gente comentou lá do time de produtos, que em materiais em inglês vocês vão encontrar como outcome, que basicamente é uma mudança no comportamento do usuário em relação ao produto. Esse aqui é o cenário bacana, que a gente tem uma estrutura mais clara e processos que geram aí anualmente a revisão desses pontos, semestralmente a desses e trimestralmente o outcome. Aqui é um cenário bem maduro de produto. Não imagino que seja algo familiar na prática pela maioria das pessoas, tá? Isso aqui são algumas empresas que conseguem manter e rodar legal isso. Mas, então, pensando nisso, eu trouxe a questão de como proceder numa empresa que está amadurecendo isso. Mapear o contexto da empresa também serve, né? Se a gente pensar nesse exemplo também do produto zerado, para ancorar, né, o que a gente conversou, também serviria, né? Por exemplo, alinhamento com quem define a estratégia. Até a gente teve a oportunidade, há 2 semanas atrás, de entrar também no exemplo em que existia um plano de uma primeira versão lá a ser lançada e que não se tinham tantos objetivos. O bacana é que, pensando daí no problema e no que aquela empresa almeja resolvendo aquele problema, a gente consegue quebrar, mesmo para produtos que não existem, resultados, né? Ou, pelo menos, resultados que nos ajudem a saber por onde começar. Um produto sempre vai ter várias funcionalidades, mas qual aquela core deles que justificaria o início desse produto
e resolução. Tem exemplo. Eu quero construir um sistema para controle de estoque. Se eu pensar nisso, inclusive foi um exemplo que rodou numa aula da Piaggio, a gente pode pensar em listar todas as funcionalidades ou saber onde naquele negócio que vai utilizar esse produto acontecem os problemas mais críticos em relação ao estoque. A gente pode descobrir que é manter ele atualizado. Talvez seja a coisa mais crítica que pode dar de erro. E deixar ele desatualizado pode causar uma diminuição de receita, de multas, de perda de vendas X. Então, a gente poderia, a partir dessa meta, desse outcome, priorizar quais partes do produto a gente vai começar e o quanto a gente acredita que consegue diminuir deste problema. Por exemplo, seria um jeito de ancorar um produto que ainda não existe uma métrica. Mas, mapeando o contexto da empresa, então, a gente consegue desconstruir. A ideia aqui é trazer, então, pontos que ajudem a gente a desconstruir e chegar nesse objetivo que vai ser o cerne do nosso discovery. Então, por exemplo, alinhamento, quem define a estratégia, métricas da empresa, quantidade de clientes, receita, crescimento, ou no exemplo que a gente trouxe lá, os problemas, a receita afetada pelo problema cerne lá que motivou a criação de um produto novo. Já existem metas, tem OKR, KPI sobre a empresa, do mercado, onde surgem muitas coisas. Análise SWOT, antiga, né? Nossa, vi isso aqui na faculdade, já era antigo quando eu vi. E às vezes é passado batido, até menosprezada, mas ainda assim é uma ótima ligação entre estratégia e produto, tático e operacional. Então, serve também para mapear o mercado e a concorrência, matriz VSC, Desk Research, base de clientes, o que a gente tem de ticket de suporte, marketing e vendas, conversas com esses pontos, com a área de BI, um mapeamento dos canais que geram novos clientes, que atendem clientes. No caso, a gente tem objetivo para o produto do Absoluto Zero. Às vezes, antes mesmo de produto, né, a gente tem um modelo de negócio, o Canvas do modelo de negócio, o Business Model Canvas, que pode servir para a gente estruturar e ter uma noção maior de o que vai dar sustento a esse produto. Tem o Lean Canvas também, tem Product Validation Board. Em relação às métricas, a gente tem a ZAR, também conhecido como Parity Metrics, Heart Metrics, CSAT, várias dessas aqui que são buzzwords de produto, né? Se a gente pensar nelas soltas, a gente não sabe muito bem quando usar e o que servir de acionável. E aqui elas vão ser possíveis ferramentas para a gente estabelecer um outcome quando a gente trabalha numa empresa que não está madura o suficiente. Exemplo aqui para focar em se a gente encontrar uma threat, uma ameaça para o nosso negócio aqui no T do SWOT, que tipo de ameaças a gente pode priorizar e mitigar e diminuir elas enquanto objetivo? Por exemplo, uma ameaça é a conquista de mercado por um novo player daquele mercado lá, no mercado que a minha empresa atua ou que ainda nem tem um produto que gostaria de atuar. Como é que está o crescimento desse player lá? A gente pode identificar, mensurar, calcular isso através de várias ferramentas e técnicas e descobrir o quanto a gente também pode ou deveria estar conseguindo do mercado em relação a esse novo entrante. Então, só um exemplo, porque, enfim, cada ferramenta vai responder áreas diferentes, né? Que a gente falou sobre mapeamento de contexto, sobre concorrência, sobre a base de clientes, objetivos, para um produto do Absoluto Zero e também que métricas eu tenho lá de produto. Então, vamos fazer um exercício aqui. OKRs, né? A gente sempre ouve muito falar, mas tem várias questões que envolvem OKRs que são feitas de maneira equivocada por a maioria das empresas. Isso aqui é muito maioria mesmo. Poucas empresas, principalmente pensando em empresas de produto, conseguiram atravessar uma barreira chamada lagging e leading indicators, que é basicamente o quê? Quando a gente pensa em OKRs, em definições que a gente vê no mercado, quase 100% das vezes, os OKRs, principalmente no que tange os key results deles, quase sempre o que a gente vê são lagging indicators sendo utilizados como key results, o que, na prática, vão causar duas coisas: frustração e pouco direcionamento para que o time tenha feedback rápido do que está dando certo e o que não está dando certo. Porque uma meta, um placar, um indicador, ele tem que indicar o que está acontecendo e, principalmente, a tendência do que está acontecendo. Quando a gente fala de faturamento mensal, anual, a gente está falando sobre o passado, sobre algo que não adianta mais a gente resolver. Quando a gente pensa em comportamentos do usuário que estão indicando, numa base semanal, uma possibilidade do aumento de receita, isso é um leading indicator. Essa é uma métrica boa de eu entender, percorrer e tentar alterar. De novo, lag indicator, por exemplo, faturamento. Como é que a gente encontra outros indicadores melhores da gente trabalhar, da gente estabelecer, que impliquem no lag indicator? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte: pensando numa métrica, lagging, a gente vai pensar que tipos de comportamentos que o cliente tem ou passa a ter e que tipos de ações que ele faça podem implicar, e a gente acredita muito que implicarão no lag indicator. Exemplo aqui, vamos lá. 3 empresas grandes e maneiras. 2 bem conhecidas e a Amber, para quem não conhece, está tendo a oportunidade de conhecer agora, é a empresa que eu trabalho. Lag Indicator. A quantidade de usuários premium que o Spotify tem. Termina o mês, o Spotify descobriu lá que tem 10 milhões de usuários premium. Isso não ajuda eles a saber, no curto prazo, tipo semanalmente ou quinzenalmente, se as estratégias de produto, se a cor do botão, se a nova feature, se o novo onboarding estão dando resultado. Porque um monte de coisa implica
na quantidade de usuários premium. E essa é outra característica que a gente vai encontrar nesses lag indicators. Além de refletir o passado, ele sofre influência por vários fatores. E outro que daí é o lado bom deles, que faz a gente acreditar que eles são bons para serem estabelecidos como outcomes ou como key results, é que eles são muito fáceis de medir. A quantidade de usuários premiums é muito fácil de medir. O Spotify consegue medir isso a todo momento. Só que não importa muito para ajudar a direcionar. A mesma coisa o churn de agências lá na Amazon. Pensando do lado de agências digitais, o churn de agências é um ótimo lag indicator. Eu sei todo mês lá quais que deram churn. E monthly revenue, recurring revenue, que é a receita recorrente mensal do Netflix, por exemplo. Vamos lá. Esses são os que a gente sabe que são fáceis de medir. Vamos pensar aqui no caso do Spotify. Que outra métrica, que indicador apontaria ou implicaria um aumento de usuários premium que consiga nos dizer mais a curto prazo o que está acontecendo? Algum tipo de, sei lá, número de acessos numa landing page deles? Alguma coisa assim que leve a uma contratação? Esse aí é bacana. Vamos chamar de checkout, né? Que seria, mas a ideia de uma landing page para contratar, né? Esse aqui já é bem focado aqui em quase vir para cá. E a gente pode navegar o quanto a gente quiser. Mas, por exemplo, com um leading que eu vejo assim que pode fazer bastante sentido é a quantidade média de horas que os usuários passam ouvindo música, né? E sim, quem passa mais horas vai implicar, essas pessoas vão passar muitas horas no Creopto, vão querer assinar, vai implicar no acesso ao checkout e vai implicar no aumento de usuários premium. Churn de agências. Pense numa empresa de hospedagem nichada, hospedagem de sites e e-mails, né, nichada, que quer saber que tipos de comportamentos podem implicar no churn das agências. Aqui a gente está fazendo bem empírico, né? Um depara, naturalmente, existem processos, técnicas, e o pessoal da área de dados vai sempre ajudar, de BI, a identificar tendências, né? Por meio disso. Tickets de agente de suporte com problemas críticos. Migrar de uma hospedagem de sites para outra dá muito trabalho. Quanto mais sites tem, mais trabalho dá. MRR, o que implicaria a receita recorrente mensal? Aqui a gente pode até se embasar um pouco no Spotify, né? Por que será que eles produzem essas séries originais, né? Porque eles querem aumentar o tempo gasto maratonado, né, na plataforma. O que implica esse tempo gasto maratonado? O portfólio de obras faz com que as pessoas gastem mais tempo, tu consegue atingir mais públicos que, por sua vez, vão aumentar a receita. A gente poderia estender o exercício e pensar assim, ó, o aumento do portfólio de obras, né? Como é que eu posso... O que implica o aumento do portfólio? Produção de obras. O aumento da quantidade de obras próprias vai aumentar o portfólio, que vai aumentar o tempo gasto da plataforma, vai implicar no MRR. É claro que existe um abismo, né? E 1 bilhão de fatores entre cada flecha e outra. Mas sim, muito importante então. Esses aqui, ó, são outcomes bem interessantes para a gente ter em mente na hora de começar um processo de discovery. Começar as atividades de discovery, podemos chamar assim.